nos abençoar nessa quarta-feira, 27 de setembro de 2006. Muito bem, nós vamos entrar hoje no tema extensão consciencial. Nós temos lá uma interrogação no final do título, porque o certo não seria extensão consciencial, mas evolução consciencial. Porque extensão consciencial subentende-se que a consciência está pronta, certo? Mas de fato ela não está pronta. Ela está pronta no abstrato, mas nós temos que descobri-la no concreto. Então, Deus viaja do abstrato para o concreto. Nós viajamos do concreto para o abstrato. Tem dúvida? Quando nós temos uma intuição, nós estamos recebendo uma intromissão consciencial. Porque a intuição, via de regra, sem generalizarmos, ela é de fora para dentro. Por quê? Porque para eu ser intuído de fora para dentro, eu tenho que estar preparado de dentro para fora. Só que a intuição, ao pé da letra, é algo novo, é algo virgem, via de regra, não é? Então o que acontece? Eu tenho que estar nivelado com o intuidor. Está claro? Eu tenho que estar no mesmo diapasão. Vem de fora. Extra e não intra. Não é? Está claro aí? Mas muito bem trazido, porque tudo isso é importante. Então, extensão consciencial define que eu já tenho a consciência plena. E eu não tenho a consciência plena. Por quê? Porque através da soma de finitos é que eu trago para dentro de mim o infinito. Então, o infinito é e sempre será uma abstração. O infinito, ao pé da letra mesmo, não existe. O que existe é uma plenificação, parafraseando nosso querido Hubert Fovers, o que existe é uma plenificação dos finitos, certo? Ou seja, o finito menor gera o infinito maior. Mas como é que pode? Não é? Se o maior não é filho do menor, certo? Jesus se denominou filho do homem. Por quê? Porque enquanto é Deus que tutela Jesus é pai de si mesmo nas muitas encarnações à frente. Pai de mim mesmo, o que acontece? Eu nasço de um pai extra e de uma mãe extra, mas depois que eu nasço a primeira vez, nas próximas vezes eu passarei a ser filho de mim mesmo. Sendo filho de mim mesmo, angariando conhecimentos, eu transformo essa filiação em paternidade, tá? Ou seja, eu sou filho de corpos, mas eu sou pai dos conhecimentos desses corpos. Tá dando ou tá difícil? Hein? Tá? E quando você se encarnou a primeira vez nesse mundo, você já não estaria trazendo um patrimônio cultural ou de evolução de outros mundos inferiores? Traz. E não seria pai também? Traz, só que está na inconsciência. Então, se está na inconsciência, não conta, porque o que conta são as coisas conscienciais, olha. Viu bem? Porque o que adianta eu ser um Deus sofredor? De acordo? Porque nós somos deuses, é líquido e certo. Só que desse Deus, para nós, ele nos produziu. Só que para ele nos produzir, ele nos produziu pelo lado avesso. Pelo lado avesso. Ele nos materializou, ou seja, ele materializou a ideia dele. Certo? Porque matéria nada mais é do que mutações da vontade. Está claro? Matéria, mutações da vontade. Para ter a vontade tem que ter o Senhor da vontade. Então nós temos espírito, vontade, oceano do pensamento, corpo mental que já é meu. Então eu sou um espírito, mas não sou eu porque eu estou na minha potencialidade limitada. Então, espírito, vontade, pensamento, campo mental ou corpo mental,
No campo mental ou no corpo mental eu sou dividido em 3 partes: o que eu pensei, o que eu penso, o que eu pensarei. Só que o que eu pensarei está conectado comigo. Agora, quando vem intuição, vem uma intuição trazida do meu inconsciente, porque o que eu pensarei é o meu superconsciente. Ou seja, o meu futuro sou eu mesmo noutra oportunidade, o meu futuro. Mas o meu inconsciente são valores que eu ainda vou desbravar. Então eu viajo. De fato, hoje, na nossa evolução, nós só temos 2 pilares: passado e futuro, passado e futuro, passado e futuro. O presente é um lapso existencial, onde nesse lapso existencial eu entro num ambiente diferenciado para ver se eu concordo com ele, aí eu vou ao futuro. Se eu discordo dele, eu retorno ao passado. Tá dando? É difícil. O presente é um... Não é lugar de permanência. Isso, não é lugar de permanência. O presente é uma espécie de sinapse entre os 2 andares cerebrais. De acordo? Tá, né? Tá? Por favor, repete. O presente que é aqui agora é o mais real que existe, porque o passado não existe, o futuro não existe. Então, armazena essa. O presente nosso é o mais real que existe dentro da nossa irrealidade. Por quê? Se eu não sei quem sou, não sei quem fui, não sei quem serei, o que eu sei? Não sei nada. Então eu estou vivendo uma irrealidade acreditando ser real. Deu? Mas eu só sei que eu sei que nada sei. Eu sei que nada sei, exato. Mas quando eu sei que nada sei, já sei que não sei alguma coisa. Não. Então é alguma coisa. Deu? Tá vendo aí? Mas Sócrates, quando disse isso, quando disse essa frase, ele queria dizer que o que ele sabia não era nada que ele teria que saber. Exatamente. Ou seja, nós viajamos bilhões de séculos para nos conscientizarmos de que nada sabemos. Certo? Daqui para frente vai ser mais fácil, se nós adotarmos a ideia espiritual. A ideia espiritual, ela tem vínculos com o sentimento adormecido. Então a maior coisa furada que a pessoa exterioriza é dizer que fulano é bom. De acordo? Não tem erro mais grave do que isso. Porque não pode existir bondade sem um domínio intelectual. Pelo domínio intelectual eu entro na razão. Para entrar na razão eu tenho que ter ponderações racionais. Para ter ponderações racionais eu tenho que exercer a minha racionalidade. De acordo? Está dando aí? Foi o que o Cristo falou para ele chamar ele de bom. Ele falou que bom era só o Pai. Bom só o Pai. Deu bem? Deu? Então, extensão consciencial ficou claro? Porque que o certo seria evolução consciencial. Agora, por que evolução consciencial? Eu viajo primeiro do 1 ao 2. Só que eu não tenho conscientemente o 2 dentro do 1. O 2 está inconscientemente dentro do 1. Tá claro? Tá? Tá dando aí certo, tá? Então podemos passar para o primeiro tópico. Então, no caso, essa interrogação aqui, vocês entenderam, né? Que é para poder, porque foi pedido falar sobre extensão consciencial. Certo? Um dos nossos companheiros que estuda sexta-feira, chamado Luiz Flávio, pediu para a gente falar. Então, analisando e recebendo intuições, foi trazido para nós que o certo é evolução consciencial. Muito bem. E, professor, ainda voltando ao que eu falei antes, se eu recebo uma intuição, certo, a minha consciência acaba crescendo, apesar de que veio de fora, né? Agora, ali aquela palavra extensão poderia também ser expansão, não poderia? Expansão, exatamente. Não, mas eu acho que expansão é sinônimo 100% idêntico à extensão. Entendeu? Agora, enquanto que evolução, subentende-se só pela raiz da palavra, subentende-se que é acréscimo. Não é? Exatamente. Enquanto que expansão, para mim,
Eu posso estar errado, né? Não, mas extensão é sinônimo. É sinônimo de extensão. É a mesma coisa. Não é? Porque extensão é algo que a gente caminha sobre, enquanto que evolução é algo que a gente busca além de. Viu bem? Quer dizer, extensão eu posso viajar na horizontal, agora evolução só na vertical. Ficou claro? Certo? Agora depois você que entende latim, você dá uma olhada lá para ajudar a gente. Não é isso mesmo? Muito bem. Enquanto crescemos, né? O primeiro tópico, nós temos aqui 7 pilares, e olha, período 1, saída 2, infância 3, puberdade 4, maioridade 5, madureza 6, velhice 7. Desse período gestatório, nós vamos viajar até o 7º para depois pegar os outros pilares, tá bom? Então, período gestatório. No período gestatório, ele é dividido em 2 partes. A parte embrionária e a parte fetal. A parte embrionária, eu viajo no meu passado. E a parte fetal, eu viajo no meu presente, tá? De acordo? Parte embrionária, eu viajo no meu passado. Na parte embrionária, eu fabrico o meu cérebro. Eu fabrico o meu cérebro. Não é minha mãe que faz meu cérebro, nem cria, não. Tá? Eu é que fabrico o meu cérebro. De acordo? Na fase embrionária. Agora, na fase gestatória, eu faço uma construção do pescoço para baixo. Tá? Ficou claro, né? Agora, período gestatório corresponde aos 4 reinos. 4 reinos. Reino mineral. O período gestatório busca do reino mineral o meu esqueleto ósseo, através dos elementos químicos preponderantes, cálcio e fósforo, que são os preponderantes. O nosso esqueleto ósseo tem vida, é vivo, tem água e sangue. Ou seja, dentro do esqueleto ósseo há uma ramificação invisível de glóbulos vermelhos e glóbulos brancos dentro do esqueleto ósseo, tá? Que é conduzido pelo líquido, certo? Que é o chamado fluido cósmico. Então, acompanhando o segmento do fluido cósmico, nós temos glóbulos vermelhos e glóbulos brancos. Glóbulos vermelhos é o alimento corporal. Glóbulos brancos é o recolhimento do lixo das partes atômicas que morreram, certo? Os glóbulos vermelhos conduzem partículas atômicas proteicas vivas. Os glóbulos brancos recolhem essas mesmas partículas atômicas proteicas mortas. Ficando entendido que elas estão mortas para a corrente sanguínea, mas elas ainda estão vivas até atingir a epiderme, tá? Porque o nosso envelhecimento, ele acontece do esqueleto ósseo até a epiderme. Não tem outro caminho, tá certo? Então, na epiderme, aí os átomos proteicos, eles já estão lixo. É por isso que a nossa epiderme, se a gente não tiver o asseio necessário, ela produz escória, ela produz escamas, ela produz lixo atômico, tá? Então, a minha epiderme é a fronteira entre o estar e não estar. Meu esqueleto ósseo está vivo. A minha epiderme está morrendo. Então eu tenho, no meu esqueleto ósseo, eu tenho a vida. E na minha velhice eu tenho a fase terminal ou morte, que é a mesma coisa. Tá? Porque se soubermos viver corretamente, nós nunca mais envelheceremos. E nosso estudo aqui é para isso, para não envelhecer. Ou seja, se eu não sei viver, eu chego aos 40 com cara de 50. Eu chego aos 80 com cara de 120. Agora, se eu sei viver, eu chego aos 40 com cara de 20. Eu chego aos 60 com cara de 40. De acordo? E nós, sabendo viver, não precisamos viver mais do que 60 anos. De acordo? Já é tempo demais. Jesus, ele resolveu o problema dele em 3 anos. Certo? Ficou até os 30 anos porque a humanidade não aceitava intromissão de quem não estivesse na madureza. Certo?
Aquela época não se aceitava a genialidade precoce, certo? E a genialidade precoce é um fato, não é? Vocês aqui, como vocês estão aprendendo líquido e certo, vocês poderão ser gênios amanhã, numa outra encarnação, certo? Porque o que é saber mais que a média? Saber mais do que a média nada mais é do que estar trazendo de vidas anteriores uma bagagem suplantadora do ambiente humano. Tá dando ou tá difícil? Então, gente, período gestatório, nós dissemos que são os 4 reinos. Primeiro, o reino mineral, não é? Onde o reino mineral é o depósito da escala estequiogenética, tá? Reino mineral, no esqueleto ósseo, obviamente, tá? É o depósito da escala estequiogenética, ou depósito do fluido cósmico, certo? O fluido cósmico, na nossa evolução, não extensão consciencial, mas na nossa evolução, nós vamos viajar do hidrogênio até o Urânio. Quando chegarmos no Urânio, a nossa habitação, o nosso domicílio não é mais a Terra, é a estrela solar. A Terra é uma inversão, certo? A Terra é uma inversão da potencialidade, pondo para fora o negativo para a sobrevivência do negativo que é positivo, mas que não consegue ser positivo ainda. Se quiserem, eu repito, se tem que estar complicado. Não? Está dando bem? Tá, né? Então, período gestatório, 4 reinos. Nós temos o reino mineral, que é o nosso esqueleto ósseo. Nós temos o reino vegetal, que é o nosso sistema neurovegetativo. O sistema neurovegetativo se divide em 2 pilares, não é? O sistema nervoso central e o sistema nervoso parece que é hackiano, que é externo. Está do lado de fora. Não tem certeza não, tá? Periférico, né? Então tá bom. Isso ajuda a gente, tá? E nós temos o reino animal, que corresponde ao período de aprendizado a uma vida em movimento, reino animal. Nesse aprendizado, tá dando aí para vocês? Nesse aprendizado, numa vida em movimento, acontece uma coisa interessante. No reino vegetal, a vida viaja para cima e para baixo, ou seja, vertical externo e vertical interno. O vertical interno é para consolidar a posição da vida do reino vegetal, onde o chamado peão é o lado oposto do chamado tronco, certo? Agora, o reino vegetal é a modelagem, o prenúncio do sistema nervoso a partir do animal, certo? Ficando entendido que o animal, ele só usa o sistema nervoso quando ele tem medo, só nesse sentido. O animal só usa o sistema nervoso quando ele tem medo, enquanto que o hominal usa o sistema nervoso quando ele está insatisfeito. O animal é corrente alternada, quer dizer, no animal, se der a ele casa e comida, ele não pensa, ele não usa o sistema nervoso. Ele nasce, vive e morre sem usar o potencial inteligente dele. Agora, no animal, já passa a ser corrente contínua. Na condição de corrente contínua no hominal, o que vai acontecer? O nosso sistema nervoso é vibrátil. No animal, o sistema nervoso é adormecido, é tranquilo, certo? Tá dando aí? Tá, né? Então, no reino animal, nós treinamos o medo. Treinando o medo é uma espécie de preparação para quando entrar no hominal, eu poder treinar o respeito, tá? Já ficou claro aí? No animal, exatamente. No animal, eu treino o medo. O menor tem que fugir, porque senão o maior
almoça ele, não é? Já no hominal, os homens não se almoçam entre eles, exceto no período, não é, lá antes do primatismo, né? Ou no primatismo, né? Mas no primata não é homem. No primata corresponde a 99,99% de animal e 0,001% de hominal. Então, quando é insignificante, não tem valor para extensão consciencial. Aí é extensão consciencial e não evolução. Interessante, né? A nossa língua portuguesa é linda, né? Entendeu bem? Quer dizer, o homem nessa época atrasada, ele praticamente ainda não pensava. Exatamente, não pensava, exatamente. Exatamente. Igual ao animal, né? Igual ao animal. Porque o animal, se tiver casa e comida, ele não pensa. Agora, deixa ele faminto ou encurralado, ele pensa. Só que é um pensamento fugidio. Acabou o problema, ele adormece de novo e ele vai ficar calmo, vai ficar quieto. No instinto, né? No instinto, faz isso inconsciente. Faz isso inconsciente. Isso mesmo. Então, vejamos. E nós temos o quarto reino, que é o hominal, que de fato não é quarto reino, é o primeiro reino do segundo ciclo. Está claro? Nós, os homens, não somos filhos dos reinos anteriores, 3. Certo? Nós precisamos dos 3 reinos anteriores para iniciar uma nova viagem existencial. De acordo? Agora, se nós hoje depreendemos que precisamos de 3 reinos anteriores, e lá na frente? Só para vocês pensarem, eu não vou entrar nisso não. Tá certo? Vou tomar um pouquinho d'água. Então, muito bem. Então, período gestatório. Agora nós vamos analisar com calma a fase embrionária e a fase fetal. Isso com relação ao homem, a nós, tá? Agora esqueçamos os 3 reinos anteriores por enquanto. Então, nós temos a fase, o período embrionário e nós temos o período fetal. No período embrionário, eu passo o filme das minhas vidas anteriores a partir do reino mineral, onde passando o filme das minhas vidas anteriores, nas 8 semanas mais ou menos, que é a fase embrionária, passando esse filme e pura e simplesmente o meu cérebro perispiritual transferindo para o meu cérebro carnal, porque o meu cérebro carnal é filho do perispírito e não do corpo de carne. Está claro aí? Meu cérebro carnal, tanto que é um enigma para a nossa ciência, não é? Então, o meu cérebro carnal é construção direta do meu cérebro perispiritual. Onde o meu cérebro espiritual, para clonar um cérebro carnal, teve que voltar o filme dos 3 reinos anteriores para, voltando esse filme, pudesse impregnar os neurônios desse cérebro pré-fabricado, né, vamos dizer assim, né? Esses neurônios pudessem reter na sua genética, através do berço cromossomial, não é? A chamada informação genética através da impressão do DNA. Está claro? Agora, não se esqueça que nós temos DNA e RNA. DNA é informações passivas armazenadas. DNA. Informações passivas armazenadas. E RNA, a viagem dessas informações levadas a todo o corpo. Está claro? Está mesmo? Está, né? Então, muito bem. Então, na fase embrionária, mais ou menos 8 semanas, eu viajo do meu cérebro perispiritual. Por quê? Porque o meu cérebro perispiritual é o armazém analítico de todo eu, de todo o meu ser. Certo? Agora, o meu ser espiritual ainda é desconhecido para nós. Neste eu, nesse ser espiritual,
eu sou um fragmento sem matéria. Agora, por que sem matéria? Porque esse fragmento é abstrato na sua origem, é vinda do Criador. Vamos dar o nome de Deus, que a gente sabe de fato, né? E eu acho o nome lindo. O nome de Deus eu acho lindo. Então o que é que acontece? No meu cérebro perispiritual, eu carrego a mala daquilo que eu aprendi nas 3 viagens, mineral, vegetal e animal. Então, durante esse período embrionário, eu transfiro todo o conhecimento armazenado para o meu cérebro de carne, porque o meu cérebro de carne só pode estar conectado com o cérebro perispiritual se o cérebro de carne for a cópia clonada e materializada do que contém o cérebro perispiritual. Está dando, Tatício? Muito bem. Então, fase embrionária, mais ou menos 8 semanas. Fase fetal. Aí o feto já é um trabalho do pescoço para baixo, a parte fetal. Certo? Agora, essa parte fetal do pescoço para baixo dá ênfase maior no animal. Agora, por que no animal? Porque nós, homens, generalizando, não é? A espécie humana, homens, quer dizer, homens e mulheres, não é? Nós, a espécie humana, nós estamos, de fato, não homens, mas em mutação do animal para o hominal. É por isso que a minha infraestrutura do pescoço para baixo é idêntica à de um animal, respeitando as proporções necessárias, mas é idêntico à de um animal. De acordo? Se nós analisarmos com calma, o animal segue os 28 dias lunares, o animal. Por isso que o animal vivencia as 4 estações em plenitude. O homem já não vivencia as 4 estações em plenitude. De acordo? Mas em outra ocasião a gente abre o leque aí, tá? Hoje não dá pra gente, porque senão a gente não sai do tópico, não é? Então o que acontece? Na parte fetal, que é o resto dos correspondentes a 9 meses, são mais ou menos 7 meses, 7 vezes 4, 28, mais ou menos 30, 31 semanas, não é? Na parte fetal, o meu cérebro de carne é que vai construir o meu corpo de carne, entendeu? Não é o meu cérebro perispiritual que vai construir o corpo de carne. Isso é que é delicado, não é? O dia que a ciência souber isso, nós estamos feitos. Que aí vai deslanchar. É porque acontece o seguinte, boa indagação. O que acontece é o seguinte, Antônio. Eu só terei vida se a vida morar em mim. Para a vida morar em mim, Deus transferiu a potencialidade da vida para o meu espírito. O meu espírito, usando o centro coronário, transferiu a minha potencialidade de vida para o meu cérebro perispiritual. E o meu cérebro perispiritual transferiu a concretização, o chamado Espírito Santo, não é? Para o meu corpo de carne. Ou seja, eu posso pecar contra o Pai, Espírito. Eu posso pecar contra o Filho, perispírito. Mas eu não posso pecar contra o Espírito Santo. Porque o meu espírito está incólume. O meu perispírito está incólume. Mas o meu corpo de carne é que vai sofrer os prejuízos do acidente de percurso. Como espírito, eu habito a eternidade. Como perispírito, eu habito a imortalidade, quer dizer que tem tempo, não é? Tem um determinado tempo. E como corpo de carne, eu habito a mortalidade. Está dando aí? Bem que na verdade. Agora, uma coisa interessante. O certo não é abortar. O certo é impedir que nasça na inconveniência. Está claro? O certo não é suicidar. O certo é estar consciente do preço da vida que ele está abrigando.
E nós não nos preocupamos com essas informações, exceto aqui. Entendeu bem? Quem sabe viver não aborta. Hoje à tarde veio, hoje à tarde não, 10 horas da manhã, veio um rapaz conversar comigo. Então ele falou comigo: olha, eu estou com a minha companheira, eu tenho um filho com ela, mas ela tem 2 filhos do outro companheiro dela, não é? E tem mais 2 sobrinhos que ela assumiu o compromisso, que a irmã dela estava morrendo, assumiu o compromisso de cuidar dos 2 sobrinhos. Então, ele está carregando 5, ele gerou 1, está carregando mais 4. Então ele me perguntou: o que eu faço? Eu falei com ele: olha, ou faz a lequeadura na sua mulher, por consentimento dela, por vontade própria, ou se ela não tiver vontade, você faz a vasectomia para poder, porque você já está com a sua família criada, pronta, não é? Você não precisa gerar mais ninguém, não é? A não ser que você seja um tolo. Então o certo, meu amigo, não é abortar. Isso é um crime contra a vida, certo? Mas o mais certo é saber o que é produzir, o que é gerar um filho. Para que esse mais certo funcione, se minha filha, na época da puberdade, ela não segue os preceitos lógicos do comando sexual correto, dê a ela uma cartela de anticoncepcional. Entendeu? Resolveu o problema. Porque, de fato, não é o descendente que peca. De fato mesmo, é o ascendente que peca não dando a informação. Agora, se ele disser: eu não tenho a informação, vá buscar. De acordo? Então, é um crime abortar, mas é um crime maior, na atual conjuntura, deixar nascer, às vezes até fazer a caridade de criar, para depois essa criatura adulta nos encurralar, ou nos tomar, ou nos matar. De acordo? Que é o que está acontecendo hoje. Mas mesmo, não é a pobreza que está aumentando, é a riqueza que está usurpando. Está claro? Tá? Entendeu? Entendeu, né? Então, parte fetal. A parte fetal, esse aqui é o X da questão. Eu, de fato mesmo, eu não sou filho da minha mãe. Minha mãe me forneceu um departamento uterino, onde dentro desse departamento uterino, eu me construí. Então, biologicamente falando, eu recebo matéria-prima da minha mãe, que a produz através da viagem alimentar, certo? Porque a minha mãe, ela me dá a parte dela, mas ela tem que colocar mais no lugar. É por isso que muitas mulheres têm fome em excesso. E essa fome em excesso não é psicológica, não é? Agora, se minha mãe soubesse viver, ela jamais faria uso de determinadas coisas, por exemplo, imprudências, né? Alimentação errada, vícios, ela jamais faria isso, não é? Eu, quando vejo na rua mulher grávida de 6, 7 meses com um cigarro na mão, isso me apavora. Eu me encosto num canto e faço uma prece, porque não tem, isso é que é matar antes de nascer, entendeu bem? Porque a criança nasce com todas as viciações. Eu participo de um vício sem usar desse vício. Por exemplo, se tivesse alguém aqui fumando, todos nós estaríamos como sócios dessa criatura. Então o que acontece? Tudo na vida está errado. As religiões todas falharam, porque não deram as informações adequadas para que as criaturas passassem a não precisar mais da religião, como necessitados, mas passariam a precisar da religião para a instrução de quem vem depois, a descendência, venceu. Ficou claro? Ou seja,
O certo não é nós dependermos de Deus. O certo é Deus precisar de nós. Parece incrível, não parece? Mas esse é o certo. Me provem que eu estou errado, que eu mudo. Porque eu estou buscando a verdade, eu não sou a verdade. De acordo? Precisa de nós para nós fazermos a nossa parte como co-criadores. Exatamente. E co-criador pleno, completo. Quer dizer, não só procriar, mas também educar. Exatamente. Melhor dizendo, meu caro Chaves, instruir. Porque a educação é consequência da autorrealização interior. Então, eu não educo meu filho. É pretensão minha. Mas se eu tiver créditos para atrair filhos nivelados a mim ou superiores a mim, aí ou eu o educarei porque você está nivelado em mim, eu o educarei através dele para mim, e não de mim para ele. De acordo? Essa filosofia é universalmente aceita e já vem lá dos gregos. Exato. Mas eu vou fazer uma matéria discordando dela. Que bom, então não vou falar aqui porque é um assunto. Não, é surpresa, complexo, eu quero ser surpresa. Não, é complexo também. Mas do jeito que eu vou falar, vocês vão concordar comigo. Traz uma cópia para a gente. Não, vou escrever. Ninguém educa ninguém, não. Eu já educa só você, né? Exato, Para fazer essa matéria há mais ou menos 7, 8 meses, mas ainda não a fiz. Mas vejam bem, o termo educar significa de fato modificar. Mas eu não modifico meu filho. Ou seja, eu tenho uma tese, minha mulher tem uma segunda tese, meu filho tem uma terceira tese. Se a terceira tese do meu filho é inferior à de nós dois, ele vai sofrer um impacto ambiental contrário a dele. Vamos dizer, eu pai honestíssimo, minha mulher honestíssima, ele adora o mensalão, o mensalinho e o sanguessuga, etc, etc. Então o que é que acontece? Nessa circunstância, ele vai sofrer um impacto do vexame ambiental. Então não sou eu honestíssimo, nem minha mulher honestíssima, que vai convertê-lo. Mas se ele quiser, ele se converterá pelo impacto, não é? de forças contrárias. Aí, se ele concordar comigo, pai, e com a minha mulher, mãe, ele se educou, porque eu não o instruí. Tanto que na atual conjuntura, se eu sou um pai desonesto ao máximo, minha mulher é uma mulher acomodada ao máximo, e eu tenho perspectivas de melhora, eu vou gerar um filho honestíssimo para que ele me envergonhe. Deu? Deu mesmo? Essa é a lei do Criador, a lei maravilhosa do Criador. Tá bom? Então, na circunstância fetal, a minha mãe, ela é geradora da parte biológica minha. Bio, vida. Logia, estudo da vida. Não é isso mesmo? Então, minha mãe, ela é incumbida da parte biológica da minha materialização. Agora, a parte biológica que ela me fornece é material inerte. Eu é que na parte fisiológica, comandando a força mental, na parte fisiológica, eu é que vou dar a vida à parte inerte. Tanto que quando eu virar cadáver, o meu cadáver se deteriora, ele se auto-extingue, ele se auto-extermina. Por quê? Porque eu, como cadáver, durante os 9 meses dentro do útero da minha mãe, eu sou um cadáver ativado. Vê se deu. Está dando aí? Durante os 9 meses, dentro do útero da minha mãe, eu sou um cadáver ativado. Em informação. Agora, ativado. Ou seja, minha mãe me fornece matéria inerte. Certo? Ela não me fornece células. Ela me fornece átomos. Esse deu. E o átomo é inerte. Está em movimento, mas é inerte. De acordo? Quer dizer, está em movimento por força da circunstância. Por que um átomo existe? Um átomo existe porque existe primeiro a gravidade.
De acordo? Quando nós fomos estudar lá, vocês nos lembram sobre isso. O que é um átomo? O átomo é um princípio inteligente varando o espaço cósmico à deriva. Mas quando ele atrai, quando ele chega próximo a lixo atômico, no estágio evolutivo dele, ele atrai o lixo atômico por imantação. Ou seja, o átomo exerce uma imantação animal. Enquanto que... Ele entra na primeira matéria. Exatamente. Se estiver em condições de... Isso. Vamos dizer, de receber. De fato, Chaves. De fato, Chaves, ele não entra, ele atrai. Entendeu? Quando nós fomos estudar lá, você me lembra, Silvana, a gente falar sobre a função do polo norte e do polo sul. Certo? O polo norte exerce força centrípeta e o polo sul exerce força centrífuga. Força centrípeta, o polo norte atrai. O polo norte é gelado, porque o polo norte atrai o resfriamento, para que esse resfriamento seja levado para todo o planeta, que não seja nem o polo norte nem o polo sul. De acordo? Onde esse resfriamento é necessário, porque senão o planeta se aquece. E nós não resistimos mais do que 35 graus. De acordo? Agora, quando estiver na condição de Urano, tanto faz para nós frio ou calor, porque aí nós teremos evolução bastante para anular o efeito, não é, da gravidade, porque frio e calor está conectado também com a gravidade. Tá bom? Muito bem. Então vamos lá. Então, parte fetal são as demais, os 7 meses restantes, onde nesses 7 meses restantes eu construo o meu corpo de carne, construo ele fisiologicamente, pela força do pensamento. Pela força do pensamento, eu aciono o sistema nervoso espiritual. Está dando sono aí? Pela força do pensamento, eu aciono o sistema nervoso espiritual. O sistema nervoso, dando plenitude de movimento fisiológico, ele vai acionar o sistema nervoso psíquico, que está conectado no perispírito. O sistema nervoso psíquico, pela força da energia transmitida pelo espírito, vai acionar o sistema nervoso físico, muscular, dando movimento ao campo biológico. Tá claro? Tá dando aí? Tá. Vamos lá. Presta atenção. Presta atenção. A vida está estruturada em 2 pilares. A vida está estruturada nela mesma, a vida, e está estruturada na inércia. Então nós temos 2 opostos, dinâmico e estático. Dinâmico está em movimento e o estático está adormecido. Então nós temos um princípio inteligente liberado, que é quando morre um corpo, os princípios inteligentes saem disparada. Senão, as células não seriam devoradas por elas mesmas. Certo? Mas isso é outra. Então o que acontece? O princípio inteligente não é a vida. O princípio inteligente conduz a vida. Só que ele conduz a vida numa informação interna. Agora ele vara o espaço em linha reta. 100% linha reta. Não horizontal. Certo? Depois, outra ocasião, eu explico por que na horizontal e não na vertical. De acordo? Então vamos lá. Então ele vara o espaço cósmico em linha reta. Só que ele tem uma atração inerente à evolução dele. Porque nós temos átomos de hidrogênio, átomos de hélio, átomos de ouro, átomos de ferro. Então ele tem uma atração peculiar à evolução dele. Agora, quem evoluiu de fato não foi o átomo.
Quem evoluiu de fato foi o princípio inteligente que conduz o átomo. Então, um átomo de ferro modifica a matéria bruta para o ferro. Mas aquele ferro, se não tiver o princípio inteligente, ele se desintegra e volta a ser poeira atômica, lixo atômico, igual a qualquer lixo atômico. Então, o Zé Miranda acredita que a matéria não evolui. Está claro? A matéria não evolui. Pode ser que eu modifique amanhã, mas por enquanto... Isso. Mas não evolui. É transformada por transformação externa, não por transformação interna, porque a evolução é a transformação interna. Evolução é transformar-se de dentro para fora, não é? E viver é uma transformação provisória. Hoje eu posso ser filho de um homem rico, eu posso ser inteligentíssimo, só que se eu não souber usar essa inteligência, vou perdê-la na próxima encarnação. Vê o livro do Espírito, fala, o Espírito não retrograda. Lindo! O Espírito não retrograda, mas o direito de uso sim. Está claro? Muito bem. Então o princípio inteligente viaja em linha reta. Nessa viagem, ele atrai a poeira, o lixo atômico, pelo percurso que ele faz. Ficando entendido que o lixo atômico que ele atrai é infinitesimal. Vocês se lembram que eu falei com vocês aí certa feita? Pega um grão de areia que a gente está vendo, digamos 1 milímetro cúbico, enfia a marreta nele, espalha em milhares de pedaços. Agora, usa um instrumental, pega um dos pedaços, põe ali e enfia a marreta de novo. E se espalha em milhares milhares de pedaços. Pega um instrumental adequado, porque nós não temos evolução para isso, pega uma daquelas partículas infinitesimais e mete a marreta. Quer dizer, o que é o abstrato? O abstrato é a diferença fronteiriça entre o que se pode ver e o que não se vê. Sendo que o abstrato, de fato mesmo, tem vida. Só que tem vida porque a matéria dá vida. Vê se o negativo é que dá a vida e não o positivo. Tá claro? Então, voltando na viagem do princípio inteligente em linha reta. Ele vai atraindo poeira cósmica infinitesimal. Não é poeira cósmica lixo que a gente vê, não. É poeira cósmica infinitesimal. E nessa atração, ele vai acumulando essa poeira cósmica, transformando 1 milhar de pedaços de um grão de areia que nós quebramos, transformando num grão de areia desse deu. Então, o que é o grão de areia? É uma construção do menor para o maior. Então, um grão de areia parece uma unidade, mas é uma composição coletiva. Seria a mônada? A mônada seria outra coisa. Noutra ocasião, hoje o tempo não dá, mas noutra ocasião você me pergunta sobre a diferença entre mônada e princípio inteligente. Tá bom? Pode perguntar, que será com todo prazer. Tá bom? Então, o que acontece? Esse princípio inteligente vai atraindo a poeira cósmica e ela vai se somando, se multiplicando dentro do princípio inteligente. A tal ponto que o princípio inteligente fica revestido de uma carapaça, de uma corporificação do princípio inteligente. Aí ele vai entrando em curvatura por causa do peso. Ele vai entrando em curvatura por causa do peso, até ele girar em torno dele mesmo sem sair do ciclo. Nasceu um átomo, venceu. Está claro aí? Agora, que átomo? De hidrogênio, se a evolução do princípio inteligente estiver só no hidrogênio. Tanto que todos nós aqui nesta sala viajaremos dentro de toda a escala estequiogenética. Olha que eu disse dentro. Porque, por enquanto, Deus me faz um hidrogênio para eu sobreviver. Mas eu terei uma etapa existencial de civilizações espirituais, onde eu irei para um planeta que não tenha água, mas vai ter hidrogênio e oxigênio. Eu vou fabricar água. Está claro? Eu disse só a água, mas é toda a escala estequiogenética. Ficando entendido, gente, que o urânio não é a evolução do hidrogênio matéria, átomo matéria, até o urânio,
mas o urânio já estava contido no hidrogênio, venceu. Então, o menor carrega o maior. O menor carrega o maior na abstração. Mas na abstração, eu me transformo de abstrato para concreto. Então, vejamos. O urânio pode ser hidrogênio, mas o hidrogênio não pode ser urânio. Por quê? Porque para o hidrogênio ser urânio, ele tem que estar na abstração para poder viajar de marcha ré ou em sentido contrário. Entendeu? Que é de onde ele veio. Que é de onde ele veio. E, aliás, está muito carregado de energia, está cuspindo energia. E esses átomos que saem ali vão ocupar uma matéria que ele encontrar com uma vaga, vamos dizer, para ele. Ele vai procurar principalmente matérias sutis, mais leves, não carregadas demais, como o urânio é muito carregado. E onde ele vai encontrar mais isso? Justamente na água. E a água é o que mais existe no planeta Terra. Quer dizer, esses excessos de energia que há por aí, eu acho que o destino de todos esses excessos de energia é o oceano. Exato. Porque é a matéria sutil, né? O hidrogênio, o oxigênio, que são as composições da água. Isso. Só abrindo um parênteses aí, eu falei sobre biologia. Meu corpo é biológico. Por quê? Porque a bio saiu do plasma. O plasma, o nascedouro dele é no fundo dos oceanos. Só que o plasma não nasceu lá. O lixo foi sendo levado pela lei da gravidade para o fundo dos oceanos. Isso, e lá no fundo dos oceanos, o lixo foi transformado em vida provisória, que é a matéria-prima que uma mãe usa para construir um filho. Do mesmo modo que uma flor, ela transforma o monturo, vamos dizer, o esterco, em algo perfumado. Do mesmo modo que o nosso alimento veio do excremento, tá? Entendeu? Do mesmo modo que, por que o meu alimento veio do excremento? Porque veio do excremento, porque no meu estágio atual de evolução, somente o excremento me alimenta, viu? Entendeu? Se vocês voltarem lá nos primatas, vocês vão ver uma coisa interessante. Os primatas, eles moravam em buracos ou em cavernas, não é? E lá eles escondiam alimentos. E lá eles defecavam, os alimentos se misturavam com o bolo fecal e estamos conversando. E chegamos até aqui. Chegamos até aqui. A média de vida dos primatas era de 15 a 20 anos. Viu? Mas era o suficiente. Ou seja, hoje está todo mundo querendo ficar velho, querendo não morrer. Por quê? Porque está trazendo, todos nós estamos trazendo os registros dos sufocos, dos apertos que nós passamos quando na condição de primata. Está claro? Então, eu não busco a longevidade, não é porque ela existe. Eu busco a longevidade porque eu sei o contrário, o que me custou. De acordo? Deu bem? Alguma coisa a mais? Se não tem, nós vamos parar por aí. O homem naquele tempo vivia pouquinho, também não tinha muito a aprender. Não tinha. Agora, o de hoje tem muito a aprender. Se viver 100 anos é pouco. Isso mesmo. Alguma coisa a mais? Biologicamente falando, materialmente falando, é do oceano. É do oceano. Da água, é daqueles elementos mais sutis que foram evoluindo, se solidificando, concretizando. Isso mesmo. E outra informação fantástica. Nós viemos do fundo dos mares. Só que para a nossa gestação biológica, o corpo de carne, iniciou-se nas minas de ferro, através do chamado leptótrix. E por quê? Porque o leptótrix é que é o berço da vida. Através de quê? Se vocês analisarem bem, com calma, não é?
a nossa corrente sanguínea, os glóbulos vermelhos, eles conduzem especialmente um ferro especial, certo? Onde esse ferro especial é que nos produz a possibilidade de estarmos na crosta da Terra, que é uma gigantesca mina de ferro, onde a gente não sente tonteira e nem cai. Entendeu? É porque nós estamos imantados na crosta da Terra. Tá bom? Mas quando a gente for entrar aqui, nós vamos abrir mais o leque. Deu? Fica calmo, fica tranquilo. Quando nós formos entrar aqui, nós vamos. De acordo? Alguma coisa a mais? Vamos viver um dia só com espíritos, mas jamais sem um corpo mental. O perispírito é um fato. Um dia o perispírito deixará de existir. Só que deixará de existir no nosso concreto. Mas no nosso abstrato ele continuará existindo. Quando a gente evoluir até aquele nível, o que é abstrato passa a ser concreto. O que é abstrato é o que eu não vejo. E concreto é o que eu vejo, só isso. De acordo? Agora, eu tenho que viver num corpo gigantesco porque eu não tenho capacidade de ter vida fora dele. De acordo? A partir da construção atômica de um corpo. Isso é uma espécie de uma morada minha. Exato. Quer dizer, não necessariamente material, biológico aqui. Isso. Isso mesmo. Do nosso mundo físico, mas um outro tipo de morada, né? Isso. O meu corpo é composto de 10.000 quatrilhões de átomos. Só que por fora do meu corpo tem 10.000 quatrilhões de átomos esperando a morte dos que estão lá dentro para eles encarnarem no lugar deles. Agora estão esperando lá de fora. Se eu estou nervoso, serão átomos pesados. Vai violentar a mim mesmo meia hora, uma hora depois, não é? Porque tem átomos que morrem a cada segundo. Não é isso mesmo? Agora o átomo morre, mas o princípio inteligente não morre. Se eu sou uma criatura de 1 a 10, 5, e eu estou pensando de 1 a 10, 4, aqueles átomos de 1 a 10, 5, quando eles morrerem, eles se afastam e entrar lá por lugar deles átomos 4, entendeu? É onde eu posso me dar saúde, eu não posso me dar doença. Eu posso estar bem, eu posso estar mal. Está claro? Então eu sou o único construtor da minha vida, não é minha mãe. Tá bom? Minha mãe só forneceu a matéria-prima. Agora, se ela não sabe viver, vai sofrer influenciações contra mim. Essas influenciações contra mim são influenciações onde eu vou sofrer, não porque ela não soube viver, mas porque eu não tive méritos para atrair uma mãe que não soubesse ver. Entendeu? Quer dizer, o meu futuro imediato eu mesmo construo. Eu mesmo construo, exatamente. Eu me construo. Então, eu hoje, na minha ignorância, eu tenho os pais que eu preciso, eu não tenho os pais que eu penso que mereço. De acordo? Claro aí? Alcibiades escreveu um livro lá na década de 1920, por aí. A Inteligência do Átomo. Eu tenho esse livro, se quiser ler. Ela é uma vidente. Aceita, sim. Ela, então, eu pergunto, o princípio inteligente do átomo, ele é imortal ou ele... Porque há uma ideia aí de que eles vivem em grupo, né? E alguma coisa sobra desse grupo. Quer dizer que a imortalidade deles seria essa. Não uma imortalidade individual, mas uma imortalidade coletiva. Exatamente. Ou seja, os princípios inteligentes são inteligência cega ou burra. Ou seja, você que vai determinar o que você quer dentro do seu corpo. Ou você quer saúde ou você quer doença. Ou você quer paz ou você quer guerra. Pelo que você quer, você ou transforma a informação cerebral do princípio inteligente, ou eles são substituíveis. Agora, os princípios inteligentes dos átomos são mortais. Por que eles são mortais? Porque eles não sabem que estão vivos. Tá claro?
Agora, eu não sou mortal. Isso, eu não sou mortal, porque eu sei que eu estou vivo. Entendeu a diferença? Isso. O princípio inteligente vivencia a corrente alternada, enquanto que o ser humano vivencia a corrente contínua. Está dando aí? Agora, não tem importância os princípios inteligentes morrerem, porque o princípio inteligente viaja no reino mineral. A evolução dele vai para o reino vegetal. A evolução dele vai para o reino animal. A evolução dele vai para o reino hominal. Agora, o homem destrambelhado, ele atrai princípios inteligentes até do reino mineral. É onde eu tenho consequências danosas em mim. A doença não é porque eu estou debaixo da lei de causa e efeito, não. A doença é porque eu não sei estar fora da lei de causa e efeito. Está claro? Agora, eu poderia atrair princípios inteligentes de seres superiores, vamos dizer, angélicos, também, né? Olha, presta atenção. Pega de leve aí, nem 8 nem 80, nem tanto ao mar, nem tanto ao céu, né? Acontece o seguinte, Chaves, nós estamos num ciclo existencial. Segundo alguns amigos espirituais, nós não temos capacidade de ir além de 5% do contexto da chamada verdade. Agora, por que nós não temos? Porque a construção cerebral não vai além de. Eu não tenho como atrair um princípio inteligente de um átomo, de um espírito superior, se esse espírito superior não tem conexão vibratória com o meu corpo. Meu corpo, ele resiste 1.800 km por hora. Não resiste mais do que isso. Agora, um átomo ou um princípio inteligente de um espírito superior, onde o espírito superior, lá o planeta pode estar a 10 mil quilômetros por 24 horas. Aliás, lá, 24 horas é capaz de ser 2 minutos aqui. Entenderam bem? Quer dizer, o tempo da Terra é um relógio. O tempo de Júpiter é outro relógio. Deu? Ou seja, Júpiter precisa de 12.500 anos para dar uma volta em torno da estrela solar. Só que os espíritos que habitam lá podem ter capacidade de morar lá, aliás, de trabalhar lá em Júpiter e morar na estrela solar. Deu bem? Inclusive o tempo de Deus, né? Inclusive o tempo de Deus. E é um dia para nós, ou melhor, 1.000 anos para nós é como se fosse um dia para Deus. Deus criou a Terra em 6 dias, é um fato. Ele criou a Terra em 6 dias. Agora nós estamos usando essa Terra em bilhões de anos. Ou seja, se a Terra vive